Existe uma febre perigosa correndo pelas veias da sociedade moderna. Uma espécie de ilusão coletiva que prega que, para o sujeito ser alguém na vida, ele precisa sacrificar tudo no altar da produtividade. É de dar um nó na garganta ver tantos homens e mulheres de valor, dotados de um potencial gigantesco, se perdendo em uma rotina que os transforma em meras engrenagens de uma máquina que não tem coração. O mundo grita o tempo todo que o trabalho deve vir primeiro, que o sucesso financeiro justifica a ausência na mesa de jantar e que a espiritualidade pode ficar para depois, quando sobrar um tempinho. Mas aqui vai uma afirmação que pode cair como uma bomba. Quem coloca o trabalho acima de tudo, acaba sem trabalho, sem família e, o que é pior, sem alma. É uma afirmação contraintuitiva, eu sei, mas a verdade é que o dinheiro nunca preencheu o buraco que a falta de propósito e de afeto deixa no peito do indivíduo. O sujeito que acredita que o suor do rosto é a única moeda de troca para a felicidade está, na verdade, dando murro em ponta de faca. Napoleon Hill, ao estudar as mentes mais brilhantes e ricas do seu tempo, percebeu que a riqueza sem harmonia é apenas uma forma dourada de miséria. O verdadeiro desenvolvimento pessoal não se trata de acumular dígitos na conta bancária, enquanto o lar se torna um deserto de silêncio e a conexão com o Criador se perde no ruído das notificações. Existe uma curiosidade fascinante em observar como a vida de quem respeita a ordem divina das coisas parece fluir com uma leveza que os viciados em trabalho jamais conhecerão. A recompensa rápida para quem decide hoje colocar Deus, a família e o trabalho nos seus devidos lugares é o fim daquela ansiedade crônica que parece um peso constante nos ombros. É sobre construir um castelo sobre a rocha e não sobre a areia movediça da urgência mundana. O segredo que poucos têm a coragem de dizer é que quando a hierarquia está certa, o sucesso financeiro deixa de ser uma perseguição e passa a ser uma consequência inevitável de uma vida em equilíbrio. Quando o indivíduo compreende que a sua força não vem apenas da musculatura do braço ou da agilidade do intelecto, mas sim da clareza sobre o que é inegociável, ele atinge um novo patamar de autoridade. No campo do desenvolvimento pessoal, essa organização interna é o que sustenta o sucesso quando as tempestades batem à porta. É preciso marcar um território no subconsciente para que a mente saiba exatamente quem manda na hierarquia da sua vida. Sem esse selo de prioridade, o sujeito fica à mercê das urgências do mundo, correndo para todos os lados sem chegar a lugar nenhum. Por isso, o convite agora é para firmar esse compromisso público, comentando agora nos comentários aqui embaixo esta afirmação de soberania. Ordem certa, sucesso que permanece. Ao digitar essas palavras, o sinal que se envia para o universo e para si mesmo é o de que a era da confusão acabou. Mas não pare por aí. Se você sente que a sua alma busca esse equilíbrio e que a sabedoria de Napoleon Hill é o combustível necessário para crescer sem perder a sua essência, a sua casa é aqui. Se inscrever neste canal agora é escolher fazer parte de uma comunidade que não se contenta apenas com o saldo bancário, mas que preza pela paz no lar e pela conexão com Deus. É um passo de coragem para quem quer vencer de forma íntegra. Também ative as notificações e venha construir um império que não desmorona no primeiro vento, porque agora a fundação está finalmente correta. Tudo começa com a compreensão de que o indivíduo não é uma ilha isolada no meio do oceano tentando vencer as ondas apenas com a força dos próprios braços. Existe uma engrenagem muito maior, uma força silenciosa e onipresente que rege as marés da resistência e que, no universo do desenvolvimento pessoal, costuma ser o ponto onde os meninos se separam dos homens. Quando o sujeito ignora a conexão com o sagrado, com essa inteligência infinita que Napoleon Hill tanto mencionava em seus estudos, ele está, na verdade, tentando pilotar um avião sem nunca ter consultado o manual do fabricante. É como se a pessoa estivesse tateando no escuro, buscando uma saída que está bem diante do seu nariz, mas que só se revela quando a visão espiritual é ativada. Colocar Deus no topo não é uma questão de religiosidade barata ou de seguir preceitos vazios por obrigação.
É uma estratégia de sobrevivência e de soberania mental que coloca o ser humano em sintonia com a fonte de toda a criação. É preciso ter uma sensibilidade aguçada para perceber que o sucesso financeiro ou profissional, quando não está ancorado em uma base espiritual sólida, é como um castelo de cartas que qualquer brisa mais forte pode derrubar. O indivíduo que corre atrás do dinheiro como se fosse a solução para todos os males, acaba descobrindo, da pior maneira possível, que o vazio no peito não se preenche com dígitos na conta bancária. Napoleon Hill observou que os grandes líderes da história, aqueles que deixaram um legado que atravessou séculos, possuíam uma espécie de parceria com algo maior. Eles entendiam que o seu sexto sentido, aquela voz mansa e delicada que sopra as melhores ideias nos momentos de crise, nada mais é do que o canal de comunicação direto com a fonte. Sem essa conexão, o desenvolvimento pessoal fica capengo, transformando-se apenas em um conjunto de técnicas de produtividade que exaurem o corpo, mas não alimentam o espírito. A gente entende, e é preciso ter muita empatia com isso, que no meio do turbilhão de boletos, metas e prazos, parece difícil parar para falar com as paredes, como dizem os céticos. A dor de quem se sente sozinho na batalha é real, e o peso da responsabilidade muitas vezes faz o sujeito esquecer que ele tem um pai que é o dono do ouro e da prata. Mas veja bem, quando a pessoa decide de forma deliberada entregar o controle da sua vida para o Criador, um fenômeno interessante acontece. A ansiedade, que antes era uma sombra constante, começa a perder o fôlego. O indivíduo para de fazer das tripas coração para tentar controlar o incontrolável e passa a agir com a calma de quem sabe que o resultado final já está garantido por uma autoridade superior. É a aplicação prática da fé que Hill definia como o estado mental que permite a realização de feitos extraordinários. Para que essa conexão não seja apenas algo abstrato, o sujeito pode adotar um hábito simples, mas transformador. O exemplo prático aqui é a reserva de 10 minutos de silêncio absoluto logo ao acordar, antes mesmo de tocar no celular ou pensar nos problemas do trabalho. Nesses 10 minutos, o objetivo não é pedir coisas, mas sintonizar a frequência. É o momento de praticar a oração com a certeza da posse, agradecendo pela sabedoria que será recebida ao longo do dia. Outra ação fundamental para quem deseja alicerçar o seu desenvolvimento pessoal nessa rocha é a leitura profunda do capítulo sobre o sexto sentido na obra máxima de Napoleon Hill, Quem Pensa e Enriquece. Esse texto ensina como acessar o templo da sabedoria através da meditação e da harmonia mental, algo que se complementa perfeitamente com a leitura diária de Provérbios, que é o maior manual de gestão e prosperidade já escrito na história da humanidade. É fundamental entender que essa prioridade não é negociável. Se o indivíduo coloca o trabalho no lugar de Deus, ele cria um ídolo que vai acabar exigindo o seu sacrifício total. Mas quando Deus ocupa o trono, o trabalho passa a ser um ato de adoração, uma forma de servir ao próximo e de glorificar a fonte. Essa inversão de valores é o que gera a paz que excede todo o entendimento, permitindo que o sujeito tome decisões com uma clareza que assusta os concorrentes. No fim das contas, a conexão com a fonte é o que dá o norte para todo o resto. Sem ela, a pessoa até pode chegar longe, mas chegará cansada, amargurada e com a sensação de que algo essencial ficou para trás no meio do caminho. A empatia nos faz reconhecer que o mundo tenta o tempo todo nos desviar dessa trilha, pregando que o self-made man é aquele que faz tudo sozinho. Mas a verdade é que ninguém faz nada sozinho de verdade. O ar que o indivíduo respira, a ideia que surge no meio do banho e a força para levantar da cama depois de uma derrota são presentes da inteligência infinita. Reconhecer isso é um ato de inteligência pura. O desenvolvimento pessoal de elite é aquele que reconhece a própria pequenez diante da imensidão, mas que usa essa conexão para se tornar gigante diante dos desafios. É entender que, com o Criador à frente, a maré pode até subir, mas o barco nunca afunda.
Uma vez que o sujeito estabiliza essa conexão vertical, ele percebe que a força que recebe lá de cima precisa de um canal para ser distribuída aqui embaixo. Não adianta estar em paz com o céu se o inferno está instalado dentro de casa. A energia que o indivíduo busca para vencer no mundo exterior depende diretamente da harmonia que ele cultiva no seu círculo mais íntimo, naquele porto seguro onde as máscaras caem e o sucesso é medido pelo brilho nos olhos de quem nos espera no fim do dia. Depois que o sujeito alinha sua bússola interna com o Criador, o passo seguinte para uma vida de fartura real acontece dentro das 4 paredes de casa. É curioso notar como muita gente gasta uma energia colossal tentando conquistar o mundo, ganhar o respeito de estranhos e bater metas impossíveis, mas esquece que o sucesso mais importante de todos é aquele que se constrói na mesa de jantar. No universo do desenvolvimento pessoal, o lar não é apenas um lugar de repouso, mas sim o primeiro e mais vital mastermind da existência de um homem. Se o indivíduo não consegue ter harmonia com a esposa, com o marido ou com os filhos, ele pode até acumular montanhas de ouro, mas no fundo sentirá que está carregando um saco de areia furado. A verdade nua e crua é que um lar em guerra drena a capacidade criativa e a força de vontade de qualquer um, transformando o travesseiro em um lugar de tortura em vez de descanso. A gente precisa pôr os pingos nos is. Não existe troféu no trabalho que compense o fracasso na família. O indivíduo que sacrifica o aniversário do filho, o olhar de admiração da parceira ou os momentos de união em nome de uma promoção está, na verdade, fazendo um péssimo negócio. Napoleon Hill, quando mergulhou na vida dos homens mais influentes do planeta, percebeu que aqueles que mantinham uma união harmoniosa em casa tinham uma vantagem injusta no mercado. Eles possuíam um porto seguro para onde voltar após as batalhas diárias. Imagine o sujeito que enfrenta um dia de cão, cheio de problemas e traições corporativas, mas ao chegar em casa encontra um ambiente de paz e encorajamento. Esse sujeito recupera a sua energia em dobro. Por outro lado, aquele que volta para um ambiente de cobranças excessivas e brigas fúteis já entra no campo de batalha no dia seguinte com a alma cansada e a mente dividida. O conceito de mente mestra, que tanto brilha na obra de Napoleon Hill, começa na parceria conjugal. Quando o casal rema para o mesmo lado, as dificuldades financeiras perdem a força e as ideias de prosperidade fluem com uma facilidade assustadora. É um erro crasso acreditar que o desenvolvimento pessoal é uma jornada solitária de lobo mau. O indivíduo que ignora o apoio e a visão da família está ignorando um multiplicador de inteligência. A empatia aqui é necessária. A gente sabe que manter a harmonia familiar dá trabalho, exige paciência de monge e uma renúncia diária ao ego. Às vezes o sujeito quer ter razão, mas o sábio prefere ter paz e um ambiente próspero. Tratar a família como seu principal cliente ou o seu projeto mais valioso é o que separa os que apenas ganham dinheiro dos que realmente constroem um legado que o tempo não apaga. Para tirar essa ideia do papel e trazer para o dia a dia, o indivíduo pode adotar uma ação prática que parece simples, mas é poderosa: a reunião de alinhamento do mastermind familiar. Uma vez por semana, sem celular e sem distrações, o casal deve sentar para conversar não apenas sobre contas a pagar, mas sobre sonhos, medos e metas para o futuro. É o momento de ouvir com o coração e ajustar as velas. Outra indicação fundamental para fortalecer esse pilar do desenvolvimento pessoal é a leitura do livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Compreender como cada membro da família se sente amado é como descobrir a senha do cofre da harmonia. Quando o reservatório emocional da família está cheio, o sujeito sai para trabalhar com a força de um leão, porque ele sabe exatamente por quem e por que está lutando. É claro que nem todo dia é um mar de rosas. E as crianças às vezes testam o limite da nossa sanidade, não é? Um toque de humor ajuda a lembrar que o caos doméstico faz parte da beleza da vida. O importante é não deixar que o ruído do mundo exterior apague a chama do cuidado com quem divide o teto conosco. Napoleão Hill afirmava que o entusiasmo é contagioso.
E não há lugar melhor para espalhar esse entusiasmo do que dentro de casa. Se o indivíduo chega em casa carregado de negatividade e reclamações do trabalho, ele está envenenando a própria fonte. O hábito de deixar os problemas do escritório na porta da rua e entrar em casa como o herói que a família merece é o que blinda o caráter e prepara o terreno para o crescimento financeiro sustentável. A gente entende que o sistema tenta o tempo todo inverter essa ordem, dizendo que o sujeito precisa se garantir primeiro para depois pensar na família. Mas é justamente o contrário. Quem se garante na família encontra forças sobrenaturais para conquistar o mercado. No desenvolvimento pessoal, a base afetiva é o que dá segurança para o indivíduo arriscar, criar e persistir diante dos nãos que o mundo dá. Quando a hierarquia está correta, a família deixa de ser um peso que impede a velocidade e passa a ser o motor que impulsiona o foguete. É uma mudança de perspectiva que transforma a rotina cansativa em uma jornada de significado profundo. O sucesso que não pode ser compartilhado com quem amamos é, na verdade, uma forma de solidão bem amarga. O sujeito que chega no topo da montanha sozinho olha para o lado e percebe que o vento é gelado demais. Mas aquele que sobe de mãos dadas com os seus, protegendo a sua unidade mastermind original, descobre que a vista lá de cima é muito mais bonita quando refletida no olhar de quem o apoiou desde o começo. É essa estrutura sólida, abastecida por Deus e protegida pela união familiar que dá ao indivíduo a legitimidade necessária para que o seu esforço no mundo lá fora produza frutos que não apodrecem, revelando o papel real que o ofício deve desempenhar na vida de um homem de valor. Chega aquele momento em que a gente precisa colocar a mão na massa e encarar a realidade do ganha-pão com uma ótica totalmente renovada. Se o indivíduo já firmou os pés na rocha da espiritualidade e já blindou o seu lar, o trabalho deixa de ser aquele fardo pesado, carregado de reclamações, e passa a ser a arena onde ele manifesta os seus talentos para o mundo. É aqui que o bicho pega para muita gente. O sujeito acredita que o trabalho é o senhor da sua vida, quando na verdade ele deveria ser apenas o servo. No universo do desenvolvimento pessoal, o ofício deve ser visto como uma forma de serviço útil, uma ferramenta de transformação que o indivíduo usa para gerar valor para o próximo e, como consequência natural, atrair a prosperidade. Quando o trabalho ocupa o seu devido lugar, o terceiro na hierarquia, ele ganha uma dignidade que o dinheiro nenhum consegue comprar por si só. A gente precisa ter em mente que o trabalho é a expressão visível do caráter de um homem. Napoleon Hill, em suas andanças estudando a psicologia do sucesso, batia muito na tecla de que a riqueza real é fruto da utilidade. O indivíduo que arregaça as mangas focado apenas no próprio umbigo, querendo apenas tirar o dele da reta, raramente atinge a plenitude. Agora, aquele que entende que o seu trabalho é um canal para abençoar a vida de outras pessoas, seja resolvendo um problema, entregando um produto de qualidade ou prestando um serviço impecável, esse sujeito sintoniza a frequência da abundância. É a famosa lei do quilômetro extra que Hill tanto defendia, fazer mais e melhor do que aquilo pelo qual você é pago. Isso não é ser bobo, é ser estratégico. É plantar sementes de excelência em um solo que o mundo muitas vezes trata com desleixo. É fundamental ter a sensibilidade de perceber que se o trabalho virar o seu Deus, ele vai acabar te devorando vivo. O sujeito que vive em função de metas, sem uma base espiritual e familiar, acaba se tornando uma casca vazia, um autômato que produz, mas não sente. No entanto, quando o trabalho é visto como uma forma de honrar a Deus e prover o melhor para a família, cada tarefa ganha um significado novo. Aquela planilha chata, aquela reunião cansativa ou aquele atendimento difícil deixam de ser um martírio e passam a ser o degrau necessário para a subida. O desenvolvimento pessoal ensina que a motivação dura pouco, mas o propósito é eterno. Se o indivíduo sabe por quem está lutando, ele encontra forças onde outros encontram desculpas. É o desejo ardente, transmutado em ação,
que Napoleon Hill descrevia como o ponto de partida de toda realização. Para trazer isso para o campo prático e sair do blá 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 teórico, o sujeito pode adotar uma mudança de postura imediata. O exemplo prático aqui é a técnica do espírito de serviço. Antes de iniciar qualquer tarefa importante no dia, pare por 30 segundos e faça a seguinte pergunta: como este meu esforço agora pode facilitar a vida de alguém hoje? Seja um relatório para o chefe, uma venda para um cliente ou uma entrega para um parceiro, mude o foco do quanto eu vou ganhar para o quanto eu vou servir. Para quem deseja aprofundar essa visão de que o trabalho é uma missão, eu indico fortemente a leitura de A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. No capítulo sobre o hábito de fazer mais do que a obrigação, você vai encontrar o mapa exato para se tornar indispensável no seu nicho. Outra obra fantástica para entender a dinâmica do valor é Dar e Receber, de Adam Grant, que mostra como os doadores estratégicos são os que chegam mais longe. A gente precisa reconhecer com muita empatia que nem todo mundo está no emprego dos sonhos. Às vezes, o sujeito está em uma função que não gosta, ganhando menos do que merece e se sentindo subutilizado. Dá uma vontade enorme de chutar o pau da barraca, não é? Mas escute bem, mesmo no deserto, o indivíduo de valor produz frutos. O trabalho atual, por mais simples ou difícil que seja, é o seu campo de treinamento. Se você não for fiel e excelente no pouco, como espera que a inteligência infinita te confie o muito? O desenvolvimento pessoal de elite exige que você seja o melhor naquilo que faz hoje, para que amanhã você tenha a autoridade de escolher o que quer fazer. É uma questão de semeadura e colheita. Quem planta desleixo, colhe escassez. Quem planta serviço, colhe oportunidade. O perigo mora no desequilíbrio. O sujeito começa a prosperar, o trabalho começa a dar frutos e, de repente, ele se sente o tal. Ele começa a achar que o seu sucesso depende unicamente do seu esforço hercúleo. É aí que a armadilha se fecha. Sem perceber, a pessoa começa a roubar tempo da oração para fazer mais uma reunião. Começa a trocar o jantar com a esposa por uma ligação de negócios urgente. E quando menos espera, a ordem que deveria ser sagrada já está toda do avesso. O trabalho, que era para ser meio, torna-se o fim. E é nesse momento que o caos se instala de forma silenciosa, corroendo as bases do que realmente importa. Quando o indivíduo perde a noção da hierarquia, ele entra em um território perigoso, onde o sucesso se torna seu próprio carrasco. É uma ladeira escorregadia que começa com uma pequena concessão aqui e outra ali, mas que termina em um vazio que nenhuma promoção ou bônus consegue preencher. O problema não é o trabalho duro, afinal a preguiça nunca construiu nada que preste. O problema é a inversão das prioridades que sustenta esse esforço. É justamente sobre os efeitos devastadores dessa bagunça na hierarquia que o próximo passo da nossa jornada vai tratar, revelando por que tanta gente bem-sucedida vive com a alma em frangalhos. O grande perigo de se viver em um mundo que idolatra a correria e o status é que o sujeito acaba sendo engolido por uma inversão de valores que age como um veneno de efeito lento. Sem perceber, o indivíduo começa a dar passos para trás no seu desenvolvimento pessoal, acreditando que está avançando só porque a conta bancária está engordando. É uma ladeira escorregadia. Primeiro, o sujeito, só dessa vez, falta ao compromisso espiritual para terminar um relatório. Depois, ele começa a chegar em casa tão exausto que a única coisa que consegue oferecer para a esposa e para os filhos é o silêncio de quem está com a mente em outro lugar. Quando a ordem sagrada, Deus, família e trabalho, é virada do avesso, o caos se instala de forma silenciosa e cruel, transformando o que deveria ser uma conquista em uma prisão sem grades.
A gente precisa ter a coragem de olhar para as cicatrizes de quem tentou ser o super-homem da produtividade e acabou quebrando a cara. O sujeito que coloca o trabalho no topo da pirâmide está, na verdade, construindo um gigante com pés de barro. Napoleon Hill era categórico ao dizer que o sucesso exige equilíbrio e que a persistência sem um propósito maior do que o simples ganho material leva ao esgotamento da alma. É de dar um aperto no peito ver alguém atingir o auge da carreira, mas ter que comemorar a promoção sozinho em um escritório frio, porque a família já se tornou um grupo de estranhos que vive sob o mesmo teto. A inversão da ordem é o maior ralo de felicidade que existe, porque ela tira do indivíduo a base emocional necessária para sustentar a riqueza. Sem Deus e sem um lar em paz, o sucesso se torna um peso insuportável que esmaga o caráter e a saúde do sujeito. É preciso ter muita empatia com o fato de que a pressão externa é brutal. O sistema tenta nos convencer de que tempo é dinheiro, mas a verdade é que tempo é vida, e vida não se recupera com bônus salarial. O caos da inversão se manifesta naquela ansiedade que não passa, naquela irritação constante com quem a gente mais ama e em um sentimento de vazio que nenhum luxo consegue preencher. O desenvolvimento pessoal de quem coloca o ofício acima de tudo é uma farsa, porque a pessoa se torna um mestre na técnica, mas um analfabeto no afeto e na espiritualidade. Napoleon Hill alertava que a mente humana é como um ímã. Se ela está sintonizada apenas na frequência do ter, ela acaba repelindo a essência do ser, e é aí que a verdadeira pobreza se instala, mesmo que o sujeito more em uma mansão. Um exemplo prático e impactante do que acontece quando a ordem é invertida pode ser encontrado nas lições do livro Antes de Partir, de Bronnie Ware. A autora, que cuidou de pacientes em estágio terminal, revelou que um dos maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte era justamente ter trabalhado demais e ter dedicado pouco tempo à família e à própria essência. Para evitar cair nesse buraco, o indivíduo deve adotar a prática do corte de emergência. Estabeleça uma hora inegociável para desligar o celular e as ferramentas de trabalho todos os dias. Se o trabalho está exigindo que você sacrifique sua oração ou o tempo com seus filhos sistematicamente, não é sucesso, é exploração da sua alma. Outra obra fundamental para recuperar a sanidade e o foco no que realmente importa é Essencialismo, de Greg McKeown, que ensina a arte de dizer não para o que é trivial em favor do que é vital. A gente precisa rir, mesmo que seja de nervoso, ao perceber como o ser humano é teimoso. O sujeito se mata de trabalhar para dar o melhor para a família, mas o que a família mais quer é a presença dele, e não apenas os presentes que ele compra. É uma ironia trágica. O desenvolvimento pessoal real exige que o indivíduo tenha a humildade de admitir que ele não é o dono do mundo e que a sua produtividade não é o que define o seu valor diante do Criador. Quando o trabalho devora tudo, a pessoa perde a capacidade de ouvir a voz da intuição, aquele sexto sentido que Hill descrevia como o guia para as grandes realizações. O ruído do escritório abafa o sussurro de Deus, e sem esse norte, o sujeito acaba se perdendo em labirintos de estresse e doenças psicossomáticas. A empatia nos faz reconhecer que, muitas vezes, o medo de faltar o pão na mesa é o que empurra o sujeito para essa obsessão pelo trabalho. Mas escute bem, a escassez se vence com ordem, não com desespero. Quando o indivíduo respeita a hierarquia, ele trabalha com mais foco, toma decisões melhores e atrai oportunidades com mais facilidade, porque a sua mente está em paz. A inversão da ordem é um ato de desconfiança com a inteligência infinita. É achar que você precisa carregar o mundo nas costas sozinho. O preço dessa desconfiança é a falência do que há de mais precioso no ser humano, a sua integridade e a sua capacidade de amar e ser amado. O caos não avisa quando vai chegar. Ele se instala nas pequenas brechas da rotina.
É o jantar cancelado, é a oração esquecida, é o domingo que vira segunda-feira no escritório. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para reorganizar os móveis da alma e colocar cada coisa no seu lugar. Quando o sujeito decide com fé e determinação que Deus e a família são o seu verdadeiro norte, o trabalho deixa de ser um tirano e volta a ser um aliado. É essa harmonia total que cria o que chamamos de sucesso sustentável, aquele que não te obriga a escolher entre ser rico ou ser feliz. E é justamente sobre como manter essa ordem com maestria e atrair a riqueza natural que o próximo passo da nossa jornada vai tratar. Quando o sujeito finalmente decide que não vai mais permitir que o carro ande na frente dos bois, uma clareza quase sobrenatural começa a tomar conta de cada decisão tomada. Manter a maestria da ordem, Deus em primeiro, família em segundo e o trabalho em seu devido terceiro lugar, não é uma tarefa para quem busca o caminho mais fácil, mas sim para quem deseja o sucesso sustentável, aquele que não desaparece na primeira ventania. É fascinante perceber como o universo parece conspirar a favor de quem respeita essa hierarquia sagrada. No campo do desenvolvimento pessoal, essa harmonia é o que se chama de congruência. O indivíduo para de se sentir como um prato que gira, tentando não cair, e passa a ser o mastro central que sustenta a própria tenda. A paz de espírito, que Napoleon Hill apontava como a primeira e maior de todas as riquezas, só floresce quando não há conflito de interesses no coração do homem. A gente precisa entender que quando Deus ocupa o centro, a mente do indivíduo se torna um receptor muito mais limpo para as grandes ideias. O sujeito para de agir por desespero e passa a agir por inspiração. É como se ele tivesse acesso a um GPS espiritual, que indica o caminho mais curto para a prosperidade, evitando os atalhos perigosos que destroem o caráter. Napoleon Hill observou que os homens que realmente deixaram sua marca no mundo não eram apenas máquinas de fazer dinheiro, mas indivíduos que possuíam um senso de missão que transcendia o próprio umbigo. Essa conexão vertical dá ao sujeito uma resiliência de dar inveja, pois ele sabe que a sua fonte de provisão não é o mercado financeiro ou o patrão, mas a inteligência infinita que nunca entra em crise. O trabalho, então, ganha uma leveza nova, pois deixa de ser um meio de salvar a própria pele e se torna um palco de excelência e serviço. Mas não se engane, pois essa ordem exige uma vigilância constante e uma pitada de bom senso. O sujeito que busca o desenvolvimento pessoal de verdade sabe que a família é o termômetro da sua eficácia. Se a conta bancária cresce, mas o clima em casa esfria, algo está terrivelmente errado na atrapalhada das prioridades. A maestria da ordem ensina que o tempo dedicado à esposa, ao marido e aos filhos é um investimento com juros compostos que nenhum banco consegue igualar. É nesse porto seguro que o indivíduo recarrega sua bateria emocional para enfrentar os leões do dia a dia. Napoleon Hill enfatizava que o entusiasmo, um dos pilares do sucesso, nasce da harmonia e do amor. Quando o sujeito sabe que é amado e respeitado em seu lar, ele entra no trabalho com uma autoridade natural que atrai clientes, parceiros e oportunidades como se fosse um imã humano. Para quem quer colocar essa maestria em prática agora mesmo, existe uma ação que separa os amadores dos profissionais da vida. O exemplo prático aqui é a criação do Santuário do Domingo. O indivíduo deve separar este dia, ou ao menos uma parte sagrada dele, para desconectar-se totalmente do mundo dos negócios e focar exclusivamente no espiritual e no familiar. É o dia de não olhar e-mails, não falar de planilhas e dedicar-se ao que é eterno. Para fortalecer essa mentalidade de equilíbrio e alta performance, eu indico a leitura de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, especialmente o capítulo sobre afiar o machado.
Além disso, revisitar constantemente A Lei do Triunfo de Napoleon Hill ajuda a manter o foco na personalidade agradável e na cooperação, frutos diretos de quem está com a casa interna em ordem. É engraçado notar como o sistema tenta nos vender a ideia de que ser um workaholic é uma medalha de honra, não é verdade? O sujeito se orgulha de não ter tempo para nada, como se a falta de vida fosse um sinal de importância. Mas a verdade é que o verdadeiro mestre da própria história é aquele que sabe a hora de parar, a hora de rezar e a hora de brincar com os filhos no tapete da sala. No desenvolvimento pessoal, a gente busca a integridade, que nada mais é do que ser o mesmo sujeito íntegro em todas as esferas. O sucesso sustentável é aquele que te permite desfrutar do que você construiu. O que adianta ter a Ferrari na garagem se o indivíduo não tem paz para dirigir ou alguém especial no banco do passageiro para compartilhar o caminho? A empatia nos faz olhar para aqueles que ainda estão perdidos no caos da inversão com um desejo sincero de ajudá-los a encontrar o norte. O peso de carregar as prioridades erradas é uma carga que ninguém deveria sustentar por muito tempo. Quando o sujeito aceita a maestria da ordem, ele descobre que a riqueza real é multidimensional. Ela é feita de saúde física, clareza mental, conexões profundas e, claro, prosperidade financeira. É um pacote completo que a inteligência infinita reserva para quem tem a sabedoria de não inverter os valores. Ao respeitar essa hierarquia, o indivíduo para de sobreviver e começa finalmente a viver com a intensidade e o brilho que Napoleon Hill descrevia como o destino de todo aquele que domina a sua própria mente. Manter as coisas no lugar certo gera uma espécie de blindagem contra as crises do mundo. O sujeito que está ancorado em Deus e tem o apoio incondicional da família encara as flutuações do mercado de trabalho com uma calma que beira o inexplicável. Ele não entra em pânico porque a sua segurança não está depositada em coisas que o tempo corrói. Essa postura de soberania é o ápice do desenvolvimento pessoal, financeiro e emocional. É a certeza de que, não importa o que aconteça lá fora, o seu mundo interior é um território de paz e abundância. E é exatamente essa sensação de plenitude que prepara o terreno para o fechamento dessa nossa jornada, onde o convite será para que o espectador tome as rédeas da própria vida de uma vez por todas. Chegamos ao ponto de não retorno. Aquele momento em que o sujeito percebe que não dá mais para empurrar a sujeira para debaixo do tapete e fingir que a vida está nos trilhos enquanto o coração bate fora do compasso. É uma verdade que arde, mas que limpa. O indivíduo que insiste em colocar o trabalho como o senhor absoluto da sua existência está, na verdade, assinando uma nota promissória que a alma não terá como pagar lá na frente. A gente sabe que a correria é brava e que o mundo lá fora não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas escute bem. De que adianta conquistar o topo da montanha, ter o carro do ano na garagem e o respeito dos grandes figurões, se quando o sujeito chega em casa, o silêncio é a única companhia ou a oração se tornou uma conversa de 1 minuto com o teto? O desenvolvimento pessoal de verdade não aceita essa conta. Se a ordem está invertida, o sucesso é apenas uma maquiagem bonita em um rosto cansado. O mentor invisível que existe dentro de cada ensinamento de Napoleon Hill não cansava de alertar que a riqueza é um estado mental que floresce na harmonia. O sujeito que busca a prosperidade ignorando a fonte e negligenciando o lar está tentando construir um arranha-céu sobre um terreno de lama movediça. É preciso ter a coragem de ser o estranho que desliga o celular para brincar com os filhos ou que para tudo para agradecer à inteligência infinita, mesmo quando as planilhas dizem que não há tempo a perder. A pergunta que fica martelando é: você está trabalhando para viver ou está apenas morrendo aos poucos para trabalhar? O arrependimento é um fardo pesado demais para ser carregado na velhice, e a boa notícia é que o leme da vida está nas mãos de quem decide, agora mesmo, retomar a direção correta.
Para colocar esse conhecimento em prática antes mesmo de o sol se pôr, o indivíduo deve adotar o teste do espelho das prioridades. Olhe-se nos olhos e responda com sinceridade. Se hoje fosse o seu último dia, você estaria orgulhoso do tempo que dedicou a Deus e à sua família? Ou seus últimos pensamentos seriam sobre aquele projeto que ficou pendente no escritório? Como ação concreta, eu indico a leitura de O Monge e o Executivo, de James C. Hunter, que ensina a essência da liderança servidora, e a obra As 4 Disciplinas da Execução, de Chris McChesney, para aprender a separar o que é o redemoinho do dia a dia daquilo que é o seu objetivo principal definido, como pregava Napoleon Hill. Comece hoje. Reserve o jantar para ser um momento sagrado, sem telas, apenas conexões reais. E aí, o sujeito vai continuar sendo apenas um espectador da própria ruína ou vai assumir o papel de protagonista da sua felicidade? O que falta para você entender que o seu valor não vem do que você faz, mas de quem você serve? Deixe aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você parou tudo para realmente ouvir alguém que você ama ou para se conectar com o Criador sem pedir nada em troca? Vamos provocar essa mudança juntos. Se este papo reto fez sentido e você sente que precisa de mais doses de clareza para manter o seu desenvolvimento pessoal no trilho certo, inscreva-se no canal, deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade e ative as notificações. O próximo vídeo vai revelar como lidar com as pessoas que tentam roubar a sua paz quando você decide mudar de vida. Você não pode se dar ao luxo de ficar de fora, porque o sucesso que permanece exige uma blindagem que poucos conhecem.